Afinal de contas, o fim da escravidão se deve mesmo à atuação da princesa Isabel? Olha, gente, não dá para imaginar que liberdade, que é um direito de todos nós, seja um presente de uma princesa, inclusive. Então ela teve coragem, ou burrice. É difícil saber qual foi o cálculo político aí. A impressão que dá é que não houve cálculo político. A influência da princesa Isabel na abolição da escravidão é um falso mito, como a mídia tem afirmado? Afinal de contas, o fim da escravidão se deve mesmo à atuação da princesa Isabel? Quando se pensa quem foi a princesa Isabel, geralmente se lembra o período em que ela governou o Brasil e sancionou a Lei Áurea, mas a sua vida pública começou bem antes disso. No dia 29 de julho de 1871, a princesa Isabel, ao completar 25 anos, se tornaria a primeira senadora do Brasil. No mesmo ano, a princesa Isabel sancionou a Lei do Ventre Livre, que propunha que filhos de escravos nascidos no Brasil a partir de 1871 nasceriam livres e seriam libertos aos 8 anos, com uma indenização, ou aos 21, sem qualquer preço. Esse foi um importante passo na gradual abolição da escravatura, muito antes da escravidão se tornar uma demanda nacional espalhada nos 4 cantos do país. É uma moda no Brasil contemporâneo, especialmente dos formadores de opinião e de professores universitários, desmerecer o papel de Isabel na abolição. Quando perguntados quem foi a princesa Isabel, insistem que seu papel na abolição foi nulo, quase como se ela fosse obrigada a sancionar a Lei Áurea. Os fatos não sustentam essa narrativa. A princesa Isabel sustentava um quilombo para onde os escravos fugiam, o famoso Quilombo do Leblon. É por conta deste quilombo que a flor camélia, uma bela flor branca, tornou-se símbolo da luta abolicionista. Os seus moradores cultivavam essa flor. A própria princesa trajava a flor na lapela de suas roupas. A princesa, portanto, patrocinou esse quilombo e ajudou os escravos a se emanciparem. Só isso já evidencia seu papel na causa abolicionista. Mas ela fez muito mais. Quando a abolição se tornou uma demanda nacional, a princesa já era grande aliada do movimento abolicionista, o principal motor da abolição. E para sancionar a Lei Áurea e pôr um fim definitivo à escravidão, não foi necessário somente assinar uma lei. Isabel precisou derrubar o gabinete de ministros do Barão de Cotegipe, um famoso defensor da escravidão, para poder nomear o abolicionista João Alfredo Correia de Oliveira e assim poder propor ao parlamento a lei e finalmente aprová-la. A história conta que Isabel encomendou uma pena de ouro para assinar a Lei Áurea e dedicou a abolição ao seu pai e à sua família, concretizando o ato no dia do aniversário de Dom João VI. A princesa sabia que, ao assinar a lei, poderia colocar em risco a monarquia e o seu governo, pois a pauta republicana avançava no país. E foi, de fato, o que ocorreu apenas 1 ano depois. Já no exílio, narram seus biógrafos que lhe perguntaram: se adivinhasse que perderia o trono, teria assinado a lei? Isabel respondeu: quantos tronos houvessem a cair, eu não deixaria de assiná-la. Ela sabia que a escravidão, antes de mais nada, era um atentado contra a dignidade da pessoa humana e não apenas um motivo político. Ela pouco ligou se a partir da abolição a monarquia cairia, porque ela entendia a dignidade humana como algo superior a qualquer sistema político. A Lei Áurea libertou cerca de 700 mil escravos que ainda havia no país e foi a grande conquista do abolicionismo no Brasil. Isabel passou a ser chamada de Redentora e a história do Brasil nunca mais foi a mesma. Infelizmente, na televisão, aqueles que fundaram nossa nação são frequentemente ridicularizados. Nossos monumentos registram a realidade do que vivemos hoje, ocultando virtudes e expondo a depreciação da nossa própria história. Na escola, as crianças aprendem muitas coisas, mas o mais importante é deixado de lado. Não é por acaso que adolescentes odeiam seu país e adultos não têm interesse em conhecer suas origens. Vivemos em um país muito maltratado, muito mal cuidado, e o atraso grita de um modo silencioso. O Brasil está assim, mas o Brasil não é assim. Precisamos ver as qualidades das grandes personalidades que aqui viveram. É necessário buscar verdadeiras referências. Só assim formaremos uma geração que carregue em sua memória imagens de pessoas virtuosas e exemplos concretos de coragem e sacrifício. Nosso país tem um passado magnífico
e a série A Última Cruzada mostrou isso para milhões de brasileiros. Lançada em 2017, a série Brasil, A Última Cruzada resgatou nossas origens, cumprindo com a missão de entregar um pouco de Brasil aos brasileiros e alcançando a marca de mais de 15 milhões de visualizações entre os episódios da produção. E em 2022, no bicentenário da independência do Brasil, ela ressurge em uma edição especial de ultra definição 4K com conteúdos inéditos. Fomos até Portugal, Espanha, Rio de Janeiro e Minas Gerais para regravar os pontos mais emblemáticos da nossa história. Também criamos novas ilustrações que encantam nossos olhos e uma animação inédita chamada Reconquista, original que representa a realidade de muitos brasileiros. Reconquista é a primeira animação de ficção da Brasil Paralelo, preparado especialmente para a edição comemorativa da série. Um trabalho que chega para ser um novo marco no resgate das nossas origens. No dia 5 de setembro, às 20 horas, realizaremos o evento online de estreia da série Brasil, edição comemorativa. Momento em que apresentaremos as novidades, bastidores e desafios da produção. Clique no link desse vídeo e cadastre-se gratuitamente para o evento. O seu cadastro é fundamental para que possamos enviar conteúdos exclusivos sobre o tema diretamente para o seu e-mail. Nós contamos com a sua participação. Muito obrigado e até breve.